Como o PMDB vai atuar este ano em relação ao governo de Antônio Anastasia? Recentemente, Anastasia convidou o partido a integrar a sua base. A direção estadual rejeitou a proposta. Conversa comigo o líder da bancada do PMDB na Assembleia, deputado Sávio Souza Cruz, o novo líder da bancada. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, como é que o senhor viu o convite do governador ao partido? Olha, foi feito pelos canais adequados, através da direção do partido, do presidente, mas há um dado de realidade que às vezes as pessoas se negam a verificar. O PMDB é oposição em Minas Gerais já há 10 anos. Há um projeto em curso ao qual o PMDB se opõe. E eu falo que o PMDB pode ser acusado de tudo, exceto de trair os seus valores fundacionais. A que eu me refiro? O PMDB nasceu no MDB, onde não era exigida na filiação qualquer filiação ideológica. Havia em comum entre os integrantes do MDB o compromisso com a liberdade, com a democracia e com o Estado de Direito. E na nossa visão, o projeto que está em curso em Minas Gerais hoje ofende aos nossos valores fundacionais. Nós não temos em Minas Gerais liberdade, nós não temos democracia, não temos Estado de Direito. Minas vive um estado de exceção, patrocinado pelo projeto eleitoral do senador Aécio Neves, que tutela a imprensa, impede que a imprensa publique o que ocorre em Minas Gerais. Nós temos uma censura econômica exercida pela irmã do senador Andréa Neves, muito pior do que a censura dos tempos da ditadura. O senhor está sinalizando, então, que o PMDB vai se posicionar frontalmente contra o governo na Assembleia? Não, vamos chegar lá. Por que eu falo? Porque durante a ditadura, os canhões impunham o silêncio. Agora se impõe a adesão a um projeto. Nós temos a Assembleia de Joelhos, não funciona de forma regular, não pode... Eu já sugeri que ela fosse tratada como Assembleia Homologativa, que só faz homologar as vontades do Executivo. O Judiciário não sentencia contra o governo, o Ministério Público não denuncia o governo. Portanto, essa ofensa aos nossos valores fundacionais impedem, a meu juízo, o PMDB de integrar esse projeto. Na nossa visão, o governador Anastasia, por quem o partido e eu pessoalmente nutrimos um respeito muito grande, mas ele não tem o controle sobre o seu próprio governo. Ele é um instrumento do projeto político do senador Aécio Neves. Eu até chego a dizer que... O senhor disse que não tem o controle, não tem um controle político, administrativo? Exatamente. Também? O Rousseau falava sobre que o Maquiavel, fingindo ensinar ao príncipe, ensinou muito ao povo. Um dos ensinamentos que ele disse é que se julga a inteligência do governante pelos homens que o cercam. Se nós fizéssemos isso em relação ao governo Anastasia, nós subestimaríamos a inteligência do governador Anastasia, porque ele não tem liberdade para compor o seu próprio governo. O governo é composto pelo grupo que assessora a candidatura a Aécio Neves, com o objetivo específico de transformar Minas Gerais num comitê eleitoral. A cidade administrativa, cuja sigla é CA, foi convertida não precisou mudar a sigla, Comitê do Aécio. E, com isso, se abre mão de ter um projeto administrativo para se ter um projeto eleitoral, relegando os mineiros a meros coadjuvantes de um processo de campanha permanente promovida pelo governo do Estado. Agora, essa percepção que o senhor está apresentando como líder da bancada é uniforme na bancada? A rejeição ao convite do governador é uniforme dentro da bancada? Pois é nisso que eu falo. Nós temos todo o respeito pelo governador. Achamos que o governador, de uma certa forma, é vítima dessa apropriação indébita que o grupo do senador faz sobre o governo de Minas. E Minas, com isso, deixa de ter um projeto administrativo forte para ter simplesmente um projeto eleitoral. Se a gente perguntar hoje em Minas Gerais, para exemplificar como tem sido o crescimento de Minas, a massa de mídia, a massa de propaganda tem dito que Minas Gerais, eu falo que a Minas na propaganda é uma espécie de filial do paraíso. Estabelecendo uma verdadeira esquizofrenia política, a existência e o convívio de duas Minas opostas que não dialogam entre si. A filial do paraíso, a Minas da mídia, e a Minas da greve dos professores, a Minas que não cresce, a reprimarização da nossa economia, cada vez Minas mais dependentes de minérios. Se nós tirarmos da economia de Minas a pauta mineral, Minas Gerais passa a ser o 14º estado. Agora, deputado,
Quando eu pergunto para o senhor sobre a bancada, isso tem a ver com o significado do convite que o governador fez. Qual é o significado que o senhor acha que tem esse convite que o governador fez? E o que tem isso a ver com a bancada? Porque a bancada, ela não foi... a posição da bancada, ano passado, pelo menos, não era uniforme em relação ao governo. Tinham posições divergentes. Agora é diferente. A bancada participou dessa decisão de rejeitar o convite do governo do Estado? O presidente Antônio Andrade conversou com alguns membros, não sei se todos da bancada, eu pessoalmente cheguei a conversar. Nunca houve, há um grande respeito, como eu disse, pelo governador, mas o que eu percebo é que o PMDB não quer aderir a um projeto eleitoral em que se converteu o governo de Minas Gerais. Eu estava dizendo sobre a propaganda, quer dizer, hoje, se perguntar em Minas Gerais se Minas cresce mais ou menos que o Brasil, é capaz de os mineiros achar que é mais. E o dado de realidade é que durante o governo Aécio, enquanto Minas cresceu em média 3,3% ao ano, o Brasil cresceu 3,5%. Quer dizer, Minas cresce menos que o Brasil. E isso não é dado conhecer dos mineiros. Hoje se alardeia o déficit zero, PIB da China, choque de gestão, e Minas quebrou. Nós temos déficit zero e a dívida triplicou. Então, tudo isso cria essa esquizofrenia política, porque para o projeto eleitoral, na visão deles, é necessário ludibriar o eleitor mineiro. O eleitor mineiro não pode conhecer os problemas administrativos que Minas ainda tem e que estão todos aguardando solução, porque não se pode sequer admitir que há problemas, porque se criou uma figura mítica de um gestor infalível, que avança em todos os sentidos, que sempre acerta, que está tudo indo bem. A participação do PMDB no governo, uma eventual participação, como o governo manifestou que queria, seria uma estratégia eleitoral? O governador, enfim, os tucanos estariam querendo afastar ou isolar o PT ao fazer esse convite ao PMDB? O senhor entenderia dessa forma? Nesse projeto de marketing do senador, ele usa muito alguns clichês assim, que a gente conhece na política. A gente não faz, em Minas, quem brigam são as ideias, a gente faz oposição ao governo, mas não ao país, é necessário construir pontes. E as pontes do senador têm uma característica especial, elas todas desaguam nele. Então, na minha opinião, a ideia de trazer o PMDB fazia parte desse conceito eleitoral, do marketing eleitoral, de se colocar para fora como alguém que dialoga, que traz todo mundo. Em torno de quê? De qual projeto? Se for em torno do projeto eleitoral, o PMDB não aceita, tendo em vista esse compromisso com os nossos valores fundacionais. E o senhor acha que nesse momento também seria, do ponto de vista de estratégia tucana, interessante, na medida que o PMDB, o convite seria interessante na medida que o PMDB tem aí algumas insatisfações, inclusive o PMDB estadual, em relação à participação no governo federal? Olha, eu não vejo as coisas assim dicotômicas, assim, ou estamos aqui ou estamos ali. Eu acho que o PMDB tem que ter um projeto próprio. Quer dizer, eu não veria dificuldade nenhuma em o partido ajudar a construir um projeto de governo para Minas. Mas o que a gente sente falta é que se concentre em Minas Gerais num projeto de governo e não num projeto eleitoral que prescinda da liberdade, prescinda da verdade, da possibilidade dos mineiros conhecerem a situação de Minas, conhecer os nossos problemas. Quer dizer, que a Assembleia funcionasse regularmente. O MDB lutou para isso, para que as casas legislativas tivessem faculdade de legislar, para que o Ministério Público pudesse investigar os desvios, para que o Judiciário sentenciasse livremente. Quer dizer, Estado de Direito é algo que não se renuncia e não se negocia. E isso está em jogo em Minas Gerais com esse projeto eleitoral que dominou todo o cenário político de Minas. O senhor agora é o líder do PMDB na casa. O tom que o senhor está dando ao discurso em nome da bancada será o tom da bancada? Olha, nós temos... Em relação ao governo, naturalmente. A posição da bancada em relação ao governo do Estado. Tem alguns vocábulos que, embora singulares, eles encerram um conjunto que é plural e às vezes até conflituoso. O governo é uma coisa que, às vezes acho que o governo é uma coisa monolítica e não é conflituoso, tanto que existe o chamado fogo amigo e tal. Partido, de alguma certa forma, também é um vocábulo singular que encerra um conjunto plural. Nós temos visões diferenciadas. Eu percebo, de uma forma consensual dentro
do partido um respeito à figura do governador Anastasia e o desejo que, em algum momento, ele, de fato, ele assuma a possibilidade de compor um governo com a lógica da administração, da gestão pública, e não subordinado à questão eleitoral, quer dizer, que a cidade administrativa seja cidade administrativa e não o Comitê do Aécio. Então, o senhor está querendo dizer que se houver projetos de interesse administrativo, eventualmente o PMDB pode votar com o governo? Sem nenhuma dificuldade, como sempre fez. Durante a liderança do deputado Antônio Júlio, que me antecedeu nessa função, e aqui eu aproveito para render minhas homenagens e dizer que sucedeu o deputado Antônio Júlio não é das missões mais fáceis, um deputado muito experiente, combativo, mas nós não tivemos dificuldade nenhuma de fazer a denúncia dessa apropriação do governo por um projeto eleitoral e, ao mesmo tempo, naquilo que era do interesse de Minas Gerais, nos colocar de forma favorável. Aliás, não só o PMDB, mas a oposição de uma maneira geral, durante o primeiro ano legislativo, primeiro ano do governo Anastasia, na minha visão, ajuda dessa maneira. E como é que fica a relação do PT com o PT esse ano? Da bancada com o PT aqui? Nós já chegamos, inclusive, a trabalhar em bloco, no famoso bloco Minas Sem Censura, também, que era uma forma de denunciar essa tutela, essa censura que se exerce em Minas Gerais nos meios de comunicação. Eu acho que a ação vai ser próxima, embora independente. O PT tem lá a sua visão de seu projeto político, o PMDB tem o seu. Agora, o que nos une é essa repulsa à apropriação do governo por um projeto eleitoral. E as disputas eleitorais podem impactar essa relação? Sempre pode. Nós no próprio PMDB, no desfazimento do bloco, uma das coisas que pesaram foi a posição da própria direção estadual do PT, insistindo de uma forma aí difícil pelo menos para mim, entender, a insistência em manter uma união junto com o adversário PSDB em Belo Horizonte. A gente não consegue entender isso e preferimos fazer a nossa atuação política em faixa própria, nos mantendo fiéis aos nossos compromissos, ao que eu chamo de os nossos valores fundacionais, mas de forma independente, até porque a direção estadual do Partido dos Trabalhadores declarou em algum momento que preferia manter a ligação aí com o PSDB em Belo Horizonte, e a gente acha que a capital, ela de uma certa forma sinaliza para todo o Estado uma postura política, e não era aceitável que o nosso aliado no plano nacional, aqui na Assembleia, formávamos até um bloco, na hora da eleição, preferisse os nossos adversários a se aliar do que com a gente. Agora, o PMDB vai lançar candidato em Belo Horizonte? Como é que estão caminhando as conversas? Olha, Vivian, há um cenário, assim, uma decisão prévia. Quer dizer, nós através da direção municipal, junto com o PT, fizemos um gesto de retirar as pré-candidaturas todas e tentar buscar em Belo Horizonte uma união dos partidos que hoje integram a base do governo federal. O Partido dos Trabalhadores vai passar por uma disputa interna para saber se vai seguir essa tese ou não, ou se vai acompanhar os tucanos na candidatura do atual prefeito, da reeleição do atual prefeito. Se houver uma vitória da ala que defende o afastamento do PSDB, eu acho possível convergir para uma candidatura comum entre PT, PMDB e os partidos da base. Na hipótese contrária, se prevalecer a tese dos que querem continuar juntos com os tucanos em Belo Horizonte, nessa hipótese eu não vejo outro cenário senão uma candidatura própria do PMDB em Belo Horizonte. O senhor tem um palpite do que vai ocorrer? Não tenho. Nessa hipótese, se houver a decisão de continuar junto com o PSDB por parte do PT, o PMDB lançará uma candidatura que hoje deverá ser ou a do deputado Leonardo Quintão ou, numa segunda hipótese, a minha. Existe já algumas conversas caminhando, não é? Inclusive envolvendo o PMDB nacional. Nessa quarta-feira mesmo houve uma reunião em Brasília. O senhor acredita que há uma evolução nessas conversas? Nessa reunião estavam o vice-presidente Michel Temer, o vice-prefeito Roberto Carvalho, que capitaneia um movimento dentro do partido por uma candidatura que não seja na aliança do Márcio Lacerda, não é?
do prefeito Márcio Lacerda, e também estava presente Leonardo Quintão, o deputado Leonardo Quintão, que é o presidente municipal do PMDB. O senhor vê evolução nessas conversas? De alguma forma, o PMDB nacional pode pesar nessa decisão, considerando-se que o partido é muito regionalizado, né, e muito autônomo nessas decisões? Olha, hoje, nacionalmente, o PMDB é o principal aliado do PT no governo federal. Eu acho que essas reuniões têm o condão assim, de sinalizar ao PT de uma maneira clara que, caso o PT decida por esse afastamento do PSDB, o PMDB não teria dificuldade de marchar junto para reorganizar essa base do governo federal em Minas Gerais e, de alguma forma, libertar desse pensamento único, dessa censura, dessa tutela sobre a informação, sobre a imprensa que se exerce em Minas Gerais. Essa sinalização, dar essa tranquilidade ao PT que, caso faça essa opção, nós construiremos seguramente uma chapa forte, coerente e que poderemos, de alguma forma, devolver até o Estado ao Estado de Direito, por intermédio de Belo Horizonte, o Estado de Minas Gerais. A decisão do partido sobre candidatura vai ser tomada pelo Diretório Municipal ou a bancada vai ter, aqui a bancada da Assembleia, a bancada do PMDB da Assembleia, vai ter voz ativa? Não, a instância formal de decisão, evidentemente, é o Diretório Municipal. É claro que o partido ele preza os seus parlamentares. Nós temos na bancada, por exemplo, o deputado Vanderlei Miranda, que é o mais votado do partido em Belo Horizonte, que com certeza vai ser uma peça importante. Eu mesmo, que sou ex-vereador de Belo Horizonte, ex-presidente da Câmara, também votado tradicionalmente aqui em Belo Horizonte, e outros deputados que têm uma presença marcante, que eu acho que participarão desse processo de forma complementar à ação da nossa direção municipal. Deputado, obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político mais uma vez. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, ele é líder do PMDB na Assembleia. Nós conversamos, nosso assunto principal aqui foi o convite que o governador Antônio Anastasia fez ao PMDB, à direção estadual do PMDB, para que o partido integrasse a base do governo e participasse do governo tucano. Um convite que foi rejeitado pela direção estadual e agora o deputado Sávio Souza Cruz, que acaba de assumir a liderança do PMDB, falou um pouco de como a bancada vai trabalhar daqui para frente, o que está pensando e também de eleições municipais, agora em outubro de 2012. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.